queridos, boa noite mais uma vez. Com grande alegria nós vamos seguir firmes na nossa série da primeira carta aos Tessalonicenses. Esse é o 6º sermão da série que eu intitulei Chamado Fiel. Hoje nós vamos meditar no tema Palavra Viva. E veremos como veremos como a palavra de Deus ela não é uma estética, mas de fato ela é algo atuante, poderoso para a salvação. Falamos que nos estudos passados que a cidade de Tessalônica era uma cidade importante do Império Romano. Era uma cidade que ficava na Macedônia e, de certa forma, era um centro, uma rota estratégica comercial daquela cultura, daquela época. E Paulo passou ali na sua segunda viagem missionária. Mesmo que ele tenha ficado pouco tempo ali, o evangelho criou raízes profundas naquela igreja. E aquela igreja nasce em meio à oposição, em meio à perseguição. E se você for depois estudar Atos 17, vai contar um pouco da história da fundação dessa igreja, e ali fala que houve resistência desde o início da plantação daquela igreja. Paulo precisou sair de lá às pressas, mas a palavra, de certa forma, permaneceu no coração dos irmãos que foram convertidos. Essa carta provavelmente foi escrita de Corinto. Paulo está escrevendo para encorajar aqueles irmãos, corrigir alguns erros, fortalecer a fé daqueles irmãos, e de fato Paulo queria que aqueles irmãos permanecessem firmes apesar das pressões externas. E Paulo também queria lembrar da natureza de Deus, da mensagem que eles haviam recebido, que aquela mensagem não era uma mensagem da boca dele, que aquela mensagem vinha direto do coração de Deus para aquela igreja. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler do 13 ao 16. Paulo destaca algo muito especial para nós nessa noite. Ele fala sobre como a igreja recebeu a mensagem que foi pregada, como ela mostra que aquela palavra não era uma palavra humana, mas era uma palavra de Deus, e revela o efeito dessa palavra na vida daquele que acredita. Amém? E o texto fala assim: portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus da Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor e os profetas, e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecado, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, esse texto mostra que a fé verdadeira ela começa com a recepção correta da palavra de Deus. Não basta ouvir a palavra de Deus. É preciso reconhecer que a palavra de Deus ela tem origem divina. Quando a palavra é recebida como palavra de Deus, a palavra nos transforma. Ela passa a operar no interior daquele que crê na palavra de Deus. Então é muito fácil alguns dizerem que gostam da palavra de Deus, que têm apreço pela palavra de Deus, mas não enxergam na palavra de Deus como, de fato, palavra de Deus. Igual um certo pastor, que se intitula Pastor Batista, e ele prega com a Bíblia na mão assim, né? Aí ele prega, a mensagem dele é toda assim, mas ele diz o texto de cabeça, não volta para o texto, ele não abre a Bíblia para falar nada e
faz questão de pregar com a Bíblia na mão, mas ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Fala bem da Bíblia, ainda diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é um perigo, irmãos, porque não basta olharmos para o texto e acharmos lindo. É necessário que o texto nos transforme. Mas também aprendemos que a palavra de Deus, ela produz vida, ela produz perseverança. Quando nós olhamos para a igreja de Tessalônica, aquela igreja, ela sofreu, irmãos, mas ela não retrocedeu. A perseguição que aqueles irmãos sofreram não anulou a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Pelo contrário, eles começaram a confiar mais ainda que pertenciam a Cristo. E, de certa forma, a perseguição chancelou que eles eram de fato cristãos, que eles de fato tinham fé. E é nesses momentos, irmãos, que de fato a gente entende a nossa fé, entende por que nós fomos chamados. Mas ainda há algumas outras coisas que a gente precisa evidenciar nesse texto. E Paulo ele trabalha de forma brilhante colou meu papelzinho aqui. Paulo trabalha de forma brilhante e quando a gente olha para esse texto, nós vamos examinar se de fato temos tratado a palavra de Deus como uma palavra divina e se de fato temos tratado a palavra de Deus como uma palavra suficiente para nossas vidas. Vamos ver como ela continua ainda agindo na igreja hoje. Mas o primeiro ponto que a gente precisa enxergar nesse texto é que a palavra ela é de Deus, não de homens. O versículo começa assim, o 13 que nós lemos. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus. Paulo começa agradecendo. Primeiramente, ele não está falando aqui sobre a eloquência da pregação, ele não está falando da sua performance. Paulo está agradecendo pela forma como a igreja recebeu a mensagem do Evangelho. O que isso mostra para a gente, irmãos? Mostra que a verdadeira obra, ela é de Deus. E a obra de Deus, ela nasce no coração daquele que ouve a palavra de Deus. Então não é uma palavra de homem, não é uma palavra motivacional, não é uma palavra para deixar alguém contente, alguém feliz. É de fato uma palavra que transforma. Mas o texto ainda continua no versículo 13 e Paulo fala assim: pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, Paulo está dizendo que aqueles irmãos ouviram pela boca dele, mas entenderam que a mensagem ela tinha origem não do coração de Paulo, não do coração dos apóstolos, mas aquelas palavras tinham origem em Deus. A mensagem ela tinha um mensageiro humano, mas a fonte da mensagem era uma fonte celestial. Amém? Era uma fonte que vinha de fato de Deus. Aqui vemos a doutrina clara da inspiração e autoridade da palavra. Isso aqui a gente pode usar até em concílio. Quase ninguém usa esse texto, mas é um texto claro para isso. Mas Paulo continua dizendo: pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Eles não trataram o evangelho como filosofia. Eles não trataram o evangelho como uma opinião religiosa. Eles não reduziram a pregação de Paulo a um pensamento cultural, ou então uma motivação, ou um discurso motivacional, como muitos têm hoje. Eles reconheceram que estavam diante da revelação do próprio Deus. Infelizmente, hoje nós ouvimos muitas mensagens e não fazemos como os bereanos. Achamos que tudo provém de Deus. A mensagem que provém de Deus, irmãos, ela é baseada no texto bíblico, nas escrituras sagradas. E só o Espírito Santo pode nos ajudar a discernir se de fato é o Espírito Santo e a sua palavra.
Mas o texto continua no versículo 13 e vai dizer assim, ó: mas aceitaram como palavra de Deus o que sem dúvida são. Paulo aqui é categórico. A mensagem pregada era de fato a palavra de Deus. Paulo não estava inventando. Paulo não tinha sonhado nada. Paulo não tinha tido uma nova revelação. Paulo estava falando e pregando a palavra de Deus. Irmãos, não é a palavra de Deus porque sentimos algo. É a palavra de Deus porque ele revelou. Às vezes a gente tem essa mania, né? Ah, eu senti no coração isso, eu senti no coração aquilo. Tem a ver com a palavra? Se tem a ver com a palavra, é o Espírito Santo que está falando contigo, mas essa questão de sentir é muito subjetivo. Então a autoridade aqui que Paulo está dizendo está na origem em Deus, não na reação humana. Não com base no sentimentalismo, não com base na cultura, não com base na filosofia, não com base naquilo que a gente acha ou naquilo que a gente pensa. Existe um crivo, irmãos. Esses dias foi até engraçado que eu vi um pastor, que eu gosto muito, gente fina, mas ele numa pregação da ordem, ele usou algumas palavras, obviamente não vou dizer o nome dele, umas palavras perigosas. Ele disse o seguinte: olha, meus amigos pastores, nem tudo que eu prego está na Bíblia, mas eu tenho certeza que o que eu falo que não está na Bíblia, Deus chancela. Complicado, irmãos. Complicado. É muito complicado. Será que existe algo fora da Bíblia que a gente pode aproveitar para a salvação? Não. Eu não, tenho certeza que tudo que a gente precisa está nas Escrituras. Eu não preciso inventar nada. Ah, pastor, mas a psicanálise ajuda em alguns pontos. Ajuda não no que se refere à salvação, irmãos. Ah, mas a administração ajuda em outros pontos, não no que tange a salvação. Ah, mas os cursos de liderança que têm visões empresariais ajudam. Não no que tange a salvação e espiritualidade. A gente quer trazer conceitos lá de fora, para cá, para dentro, sendo que nós temos a palavra de Deus que tudo ensina. Mas ainda no versículo 13, Paulo diz o seguinte: e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Olha o grifo aí. Paulo está dizendo que a mensagem ela está continuando atuando para aquele que acredita. A palavra ela não é estática. Ela age, ela produz efeitos reais. Mas a palavra ela opera naquele que crê. Quando nós cremos, ela transforma a nossa mente e transforma o nosso coração. A fé verdadeira, irmãos, é a evidência de que a palavra está viva e de que a palavra é eficaz. Mas, infelizmente, muitos vão conviver com a gente, vão ter boas memórias de mensagens, de músicas, mas não vão ter se convertido. Triste, mas isso acontece. Aqui a gente aprende que tudo começa com a forma como nós recebemos a Escritura. Essa Escritura é tudo para você, irmãos. Ela de fato é tudo. Agora, se você trata a Escritura como opinião, ela não governa a sua vida. Por isso que quando tem alguns embates, principalmente com jovens, aí os jovens falam assim: pastor, isso é a sua opinião. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Se você me mostrar um texto bíblico que bate o meu argumento, ok, mas não é opinião. Pastor, o que você acha? Eu não acho nada. Tem o que a Bíblia ensina, serve. Se servir, amém. Se não servir para você, porque se a gente recebe a palavra como palavra de Deus,
ela nos confronta, irmãos. Ela nos molda. Uma igreja saudável, ela nasce quando reconhece isso. Não é de voz de homem, mas da voz do Senhor, e a voz do Senhor vem das Escrituras, irmãos. E aí nós chegamos ao segundo ponto, porque é a palavra que transforma, é a palavra que sustenta. Ainda no verso 13, no finalzinho, Paulo ainda vai dizer, e essa mensagem continua a atuar, eu já tinha lido, mas a gente vai repetir, e essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. A palavra aqui não foi recebida apenas no passado, mas ela continua operando no presente. O verbo aqui indica ação contínua, que exige uma constância, uma eficácia. Onde a fé verdadeira existe, há palavra em movimento. Aqui não é uma atuação superficial, é uma transformação real, irmãos. Então a palavra, ela muda a nossa mente. A palavra, ela muda a nossa vontade. A palavra, ela muda os nossos afetos. Ela produz arrependimento. Ela produz perseverança. Ela produz santidade. A palavra não é uma emoção passageira, porque ela é obra profunda da graça de Deus. Essa é a grande sacada da palavra de Deus. Às vezes nós queremos enxergar as coisas externas, mas internamente a palavra de Deus muda muito. Nos muda muito, nos molda muito. Mas no versículo 14, Paulo diz: e então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas. Paulo aqui está dizendo aos irmãos dali de Tessalônica, e ele está dizendo que praticamente a prova de que a palavra estava operando neles foi a perseverança que eles tiveram em meio à perseguição. E não é qualquer perseguição, irmãos. Eles não abandonaram a fé, mesmo em meio à pressão que eles estavam vivendo. A transformação ali foi real de fato, porque eles resistiram ao sofrimento, visto que até os compatriotas deles começaram a perseguir. E aí Paulo vai usar o exemplo da própria igreja judaica, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia. A palavra, irmãos, ela não apenas transforma indivíduos, ela conecta a igreja à história de redenção. De fato, toda igreja precisa sofrer algum tipo de perseguição. Amém? Porque se nós não sofrermos nenhum tipo de perseguição, o nosso trabalho não está incomodando ninguém, irmãos. Não estou falando de perseguição política, irmãos, mas a igreja ela precisa ter algum tipo de perseguição. Porque se nós não formos perseguidos em nenhum âmbito de qualquer coisa entre os nossos vizinhos, entre as pessoas que nos conhecem, o nosso trabalho não está sendo feito da forma certa. Porque o mundo nos odeia, irmãos. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. A grande questão é que a gente muitas das vezes se prende, se fecha em fazer apenas cultos. Agora, se a igreja vai para a rua, aí ela vai encontrar algumas coisas que ela não está acostumada a encontrar. Mas mesmo assim, às vezes nós, cultuando, nós enfrentamos algumas dificuldades com os nossos vizinhos. Então os tessalonicenses passaram a refletir o mesmo padrão das igrejas da Judéia. Até nisso, o Espírito Santo estava causando unidade, produzindo unidade na mesma verdade que aqueles irmãos estavam pregando. E Paulo ainda acrescenta no versículo 14, que também sofreram nas mãos, falando da Judéia agora, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Paulo está aqui usando o exemplo porque dizendo que o sofrimento dele os colocou na mesma trilha dos primeiros cristãos. Eu imagino ali, irmãos, que muitos daqueles cristãos foram perseguidos por pessoas das suas próprias famílias. Filhos que se converteram e os pais não se converteram.
outros parentes também. A palavra que os salvou também sustentou aquela igreja em meio à dor. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que Deus não promete ausência de oposição, mas Deus nos promete firmeza em meio a ela. Eu usei a palavra perseguição, mas na verdade eu posso também usar a palavra oposição. Não é? A igreja também ela precisa sofrer oposição, de alguma forma. Porque só existe igreja evangélica aqui no nosso meio? Não. Existem dezenas de religiões, principalmente de cultura afro. E nós sabemos como, de fato, essas pessoas às vezes operam com nós, como conosco que somos da Igreja de Cristo. Mas aqui a gente aprende que a palavra viva, irmãos, ela não só inicia a fé, mas ela sustenta. A palavra ela sustentou a igreja o tempo todo. A palavra gerou convicção. Uma convicção que não se dobra à pressão cultural. Uma palavra que produz perseverança porque ela é sustentada pelo poder de Deus. Então, quando a palavra transforma de verdade, irmãos, ela também fortalece e permanece até o fim. Aí, às vezes, a gente faz aquela pergunta assim, poxa, por que fulano deixou o evangelho? Porque ele não creu, irmãos. É triste a gente falar isso. Não é? É triste. Agora, a verdade é que as nossas igrejas, elas têm muitos atrativos para as pessoas. É possível que você frequente uma igreja evangélica por causa das pessoas que você gosta, dos seus amigos. Cheguei, frequentei a igreja porque eu tinha muitos amigos e gostei. É um ambiente bom, é um ambiente saudável, tem uma fofoquinha ou outra, mas é um ambiente saudável. A gente aprende a orar, irmãos. A gente aprende a cantar. A gente aprende a ser religioso. Isso aí a gente é mestre nisso. Porque algumas coisas que nós fazemos aqui são coisas sociais. Então a gente aprende isso. Mas a salvação verdadeira ela é a obra do Espírito Santo. Por isso que eu comecei dizendo, não basta você achar a palavra bonitinha. Ela tem que ter transformado a sua vida. Ela tem que ser a base. Ela tem que ser o alicerce. Porque se você não vê a palavra como palavra de fato, ela é qualquer coisa para a sua vida. E não vai te transformar, não vai. Porque você não acredita. A nossa fé começa pela crença. A nossa fé começa aqui, ó, pensamento. Se você não crê, é impossível que você veja ou que aconteça algumas coisas na sua vida. E você não crê, você não vê, você não entende isso. Mas a gente chega no ponto 3, que é a palavra que provoca a rejeição, mas cumpre o propósito de Deus. Versículo 15. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Paulo aqui está falando ainda lá do povo da Judéia, dos judeus. A rejeição à palavra, irmãos, não é algo novo na história da redenção. O mesmo padrão que a gente via lá nos profetas se repetiu com Cristo e com os apóstolos. Quando a verdade é proclamada, o coração endurecido reage, irmãos. Paul Washer, um pregador batista americano, ele costuma dizer que só tem duas formas da pessoa que encontra Cristo reagir. Ou ela ama, ou ela odeia de ranger os dentes. E é assim. Se a pessoa ela tem contato com a palavra, ou ela vai odiar, ou ela vai amar. Odiar de perseguir, irmãos. Odiar de falar mal. Mas o versículo 15 continua. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem, não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade.
Rejeitar a palavra é, em essência, rejeitar o próprio Deus. Então é impossível você dizer que ama a Deus e rejeitar a sua palavra. Hoje existe uma gama de pessoas assim, né? Que dizem que creem em Deus, mas não creem na palavra. Crê em Jesus, diz que Jesus é um cara muito legal, mas não crê na palavra. O texto está dizendo aqui que a oposição ao evangelho, ela não é neutra. A oposição é espiritual. Quem se levanta contra a verdade se coloca contra o propósito de Deus na salvação do homem, irmãos. E aí no versículo 16, Paulo ainda fala, procurando impedir-nos de anunciar a salvação entre os gentios. Olha só que interessante, né? Aqui nós estamos vendo que aquelas pessoas que odiavam o evangelho, que perseguiam os cristãos, estavam tentando barrar o avanço missionário. Estavam tentando barrar aqueles que pregavam o evangelho. Então, o objetivo daquelas pessoas era, de fato, impedir que outras pessoas ouvissem a mensagem da graça. A rejeição à palavra de Deus tenta silenciar a proclamação da salvação. Aí hoje eu vi também até o reverendo Augusto Nicodemos respondeu, né, um vídeo de um famoso humorista, e ele cita que, aí ele começa dizendo que lá na criação do homem, em Levítico, já começa citando o texto errado, diz que só é vida depois que respira, né? Não, só tem vida depois que respira. Então, o feto não respira, não tem vida. Olha só que maluquice. Aí ele vai e diz assim, não, mas eu não quero falar sobre aborto, não. Eu quero falar sobre um livro que foi escrito há 1000 anos atrás, por pessoas que não entendiam, por pessoas que não eram capazes, que querem ditar o que eu quero pensar. Olha só. Nós vemos que essas pessoas, elas não têm entendimento de fato o que é o evangelho, porque o evangelho não os alcançou. Agora, a grande dificuldade que a gente precisa enxergar é que muitos pastores, muitos cristãos apoiam esse tipo de discurso. Infelizmente. E aí o texto acrescenta: com isso, continuam a acumular pecados. Irmão, irmã, cada ato de resistência consciente aumenta ainda mais a responsabilidade diante de Deus. Eu não estou preocupado com o pseudo-ateu que está falando, não. Eu estou preocupado com aqueles que usam os nossos púlpitos para chancelar o que essas pessoas ensinam. Dizer que isso está certo. Aí, inventaram um tal de Jesus histórico. Aí eles abominam todos os milagres de Jesus. O Jesus histórico existiu. Ele era um cara muito legal. A filosofia dele era muito boa. É muito bom ouvir Jesus. Só que Jesus não escreveu nada, irmãos. Aliás, a única coisa que ele escreveu foi na areia, né? Escreveu lá algo lá. Então é impossível falarmos sobre Jesus sem olhar para os textos bíblicos. Amém? Então, aí a pessoa vai falar assim, não, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito no que os apóstolos escreveram. Mas quando Jesus proferiu, Jesus falou mais de inferno do que qualquer outro apóstolo no Novo Testamento.
Jesus falou mais de condenação do que qualquer outro apóstolo do Novo Testamento. Mas o texto conclui dizendo o seguinte: mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Deus é paciente, irmãos, mas Ele não é indiferente. A justiça de Deus, ela não falha, ela não se atrasa, além daquilo que Ele determinou. Há um tempo. Há um tempo. A palavra, ela até pode ser rejeitada por homens, mas ela jamais deixará de cumprir aquilo para que ela foi enviada. A grande questão é como é que nós temos anunciado a mensagem? Quem é que nós temos ouvido? Quem é que nós temos dado voz? Infelizmente, tem muito pastor, tem muito intelectual, tem muito influencer que arrastam seguidores falando coisas que o Evangelho não disse. Falando sobre um Jesus que a Bíblia não fala. Coisas do tipo que Jesus achava hermenêutica, amém. A gente pode até partir desse ponto que Jesus achava hermenêutica, mas vão olhar para o Jesus correto? Uma vez um camarada disse assim: eu não acredito em Paulo. Paulo era machista. Paulo era machista, tal. Aí eu disse assim: tá, mas você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus, mas só em Jesus. Falei: mas você cumpre a lei? Aí ele: não, eu não cumpro a lei, mas Jesus disse que ele veio cumprir a lei, não ia deixar passar nada, nem um tio só, nem um tio sequer. Aí ele foi: mas o fim da lei é Cristo. Falei: amém. Mas foi Jesus que disse isso? Ele: não. Aí ele: não foi Jesus que disse isso, foi Paulo. Então, Paulo serve para você agora, né? Curioso, né? As pessoas estão criando caricaturas de Jesus. Estão moldando Jesus nas suas ideias, ao seu ideal. Por isso que é perigoso, irmãos. Precisamos olhar para o texto bíblico com seriedade e entender o que ele está sendo dito. Óbvio que existem contextos, assim como todo texto que eu leio, eu faço questão de apresentar o contexto para os irmãos, para saber por que estava sendo dito aquilo. Mas o Evangelho, lido da forma correta, não tem como nos deixar cegos. Não tem como nos deixar com perguntas para serem feitas. Por isso que temos 3 pontos aqui para esclarecer e finalizar a mensagem dessa noite. Primeiro, que a palavra ela exige uma resposta. Irmãos, não tem como você permanecer neutro diante da palavra de Deus. Ou é sim, ou é não. Se você não responder, é não. Ou ela é recebida como verdade de Deus, ou ela é tratada como uma opinião humana. A forma como você ouve a palavra de Deus determina o fruto que você produz. E hoje nós aqui somos chamados a receber com fé e com submissão. Então, quando você olha para o texto bíblico e você não entende como palavra de Deus, você cria um problema. O segundo ponto é que a palavra sustenta os que acreditam, os que creem. A palavra não apenas nos salva, irmãos, mas ela continua operando em nós. Ela continua falando conosco, ela continua nos sendo farol para que a gente possa viver. Porque é ela que nos fortalece na perseguição, é ela que nos dá o alimento, o sustento em meio à pressão cultural que nós vivemos, porque onde a palavra habita, há perseverança. Uma igreja firme é uma igreja fundamentada nas Escrituras. Agora, se a nossa
firmeza, se o nosso fundamento não é a Escritura, logo, logo iremos cair. Às vezes, eu acho que, eu não sei os irmãos, mas eu acho que esse ano foi o ano que eu vi mais catástrofes de chuva em vários pontos. Porque geralmente é região serrana, geralmente é baixada. Esse ano, em vários pontos, e eu sempre mostro desde ano. Olha onde aquelas casas foram construídas. Barro puro. A palavra de Deus até nisso nos ensina, né? Olha só, barro puro. Por que a gente não vai? Dificilmente a gente vê lá na Penha, lá no Alemão, aquelas casas feitas naquelas pedras de concreto. A gente não vê aquilo cair. Porque o alicerce daquelas casas são feitos na rocha. Agora, essas casas que a gente vê feito em areia, em barro, a primeira chuva forte derruba. Com a igreja não é diferente. Se o nosso fundamento não é a palavra de Deus, se o nosso fundamento é uma tradição vazia, é uma palavra vazia, cedo ou tarde nós iremos cair. A opinião passa, as verdades humanas passam, mas a palavra é a única coisa que nos mantém firme. Por fim, irmãos, a palavra de Deus, ela cumpre o propósito de Deus. Ela pode ser rejeitada, mas nunca derrotada. Ela pode ser combatida, mas jamais anulada. Irmãos, Deus governa sobre a história e sobre as reações humanas. Por isso que nós pregamos com confiança e ouvimos a palavra dele com temor. Muitos movimentos foram feitos ao redor do mundo, na história, para silenciar a igreja, para sumir com a palavra de Deus. Mas nós vemos na história que a igreja ela foi se reerguendo, apesar da dificuldade, apesar das lutas, nós estamos aqui. Amém? Até que ele venha. E precisamos continuar espalhando essa mensagem com firmeza, com clareza, porque é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Que o Senhor nos dê discernimento, que essa palavra continue sendo viva aos nossos corações e que a gente, de fato, coloque isso em prática em nossas vidas. Feche seus olhos, se coloque de pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra viva e eficaz, que fala aos nossos corações, que possamos sair daqui, Pai, com entendimento pleno, que a tua palavra é a que nos fortalece, que a sua palavra é a que nos mantém vivo, é nossa regra de fé e nossa regra de prática. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando direção. Mais uma vez eu peço, Pai, pelos familiares da irmã Ivone, que eles possam ser consolados, que o Senhor use as nossas vidas também para que possa levar consolo àquela casa, àquela família. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.